Hash11 completou 9 meses desde que estreou na nossa bolsa de valores e acumula uma queda aí de aproximadamente 18% desde o seu início, ainda que no ano passado várias criptomoedas como Bitcoin, Ethereum e várias altcoins também acabaram subindo. A questão é que a gente está olhando somente o prazo desde quando ele se iniciou, porque nós sabemos que no longo prazo algumas criptomoedas, principalmente Bitcoin, já subiram pra caramba. Mas aí vem a pergunta: será que Hash11 ainda vale a pena? E o que aconteceu com ele de lá pra cá? Que ele, inclusive, acabou, como vocês podem ver, superando o número de investidores do nosso índice Bovespa, do nosso ETF BOVA11. Bom, eu tenho algumas explicações para tudo isso, quero inclusive trazer essa resposta se vale a pena ou não ainda olhar para esse ETF de criptomoedas, mas antes eu quero pedir para vocês já se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês, me acompanharem até o final do vídeo, e eu tô deixando para vocês também um relatório que a Levante Investimentos fez justamente falando desse e de vários outros ETFs de criptomoedas que nós temos aqui na nossa bolsa de valores e falando aí em que momento que vale a pena olhar para eles. Podem baixar, tá de graça para vocês aí na descrição. Bom, como eu falei para vocês, gente, o Hash11 ele superou, acho que as expectativas de todos os investidores, porque ele conseguiu em 9 meses de existência na nossa bolsa de valores superar o número de investidores do BOVA11, que é um dos ETFs mais conhecidos e até então ele era assim um dos mais líquidos alguns anos atrás. E eu digo alguns anos atrás porque a gente consegue ver através dessas imagens que eu vou compartilhar com vocês agora a evolução dessa indústria de ETFs na nossa bolsa de valores. Então, como vocês podem ver, em 2019, que foi quando a gente teve um boom de CPFs na nossa bolsa de valores, nós tínhamos o BOVA11 sendo o ETF com o maior número de cotistas, com mais de 48 mil cotistas. E em segundo lugar, o IVVB11, em terceiro lugar, o Small 11. Chegou 2020, veio pandemia, nós tivemos mais um boom de investidores entrando na nossa bolsa de valores, porém muitos começaram a entender que dentre toda aquela crise e a oscilação que a gente estava vivendo na nossa bolsa de valores, talvez sim seria interessante olhar para outros mercados. E foi aí que o IVVB11 ele ganhou do BOVA11 em número de cotistas, ficando com mais de 116 mil cotistas. O IVVB11 versus o BOVA11, gente, só para vocês entenderem, desde o início que eles existem, o BOVA11 aí já há mais de 3 anos, eles têm um retorno anualizado que sim são bem positivos, mas o IVVB11 ele acaba sim superando o BOVA11. Ainda assim são retornos positivos, não quer dizer que você precise escolher entre um ou o outro, mas só para nós entendermos o efeito que cada um pode ter dentro da carteira, até mesmo porque o IVVB11 ele tem sim a variação do dólar, porque quando você investe nele, você está investindo nas 500 maiores empresas da bolsa norte-americana, então você também tem esse impacto do câmbio. Mas beleza, gente, saindo de 2020, agora a gente vai chegar em 2021, e aí que vem uma grande surpresa, né? Claro, IVVB11 segue sendo o ETF com o maior número de cotistas, agora com mais de 176 mil cotistas, porém o Hash11, que ele estreou no início do ano passado, de 2021, ele superou o BOVA11 com mais de 129, quase 130 mil cotistas. E tudo isso porque é claro, né, gente, geralmente o assunto de criptomoedas, o assunto de Bitcoin, ele acaba ficando em alta, principalmente quando as moedas estão em alta, porque quando tá caindo, geralmente a galera decreta que cripto morreu, Bitcoin morreu, etc e tal, e a galera meio que toma um espanto em si dos investimentos e acaba não comentando muito. Então, eu acho que esse até é um dos principais fatores, né, a alta desse mercado de criptomoedas. É claro que também a própria aceitação dos criptoativos tem sido um fator importante. A própria B3, né, a nossa bolsa de valores, disse que vai colocar um pezinho nesse mundo, não como uma exchange, não como uma corretora, mas provavelmente como oferecendo, né, um serviço de custódia, de liquidação, de contratos futuros, de opções e tal, fomentando ainda mais esse mercado de ETFs. Então está ocorrendo uma aceitação muito maior sobre esse mercado, e eu acho que os motivos que a galera acabou olhando, né,
não somente para o Hash 11, mas para vários outros ETFs, é justamente a facilidade de você fazer esse tipo de investimento. No caso do Hash 11, é principalmente pela facilidade de você investir em uma carteira teórica de criptos que não tem só Bitcoin, apesar dela majoritariamente ser composta por Bitcoin, mas sem precisar abrir conta em uma outra corretora, em uma exchange, etc e tal. É claro que não cumpre a mesma função de quem investe em alguns criptoativos, em algumas criptomoedas, pensando na descentralização, de você não ter um órgão fiscalizador, de você não ter um governo, etc e tal, mas para quem pensa apenas no ganho como investimento, então com certeza esse pode ser um dos motivos do porquê a galera acabou olhando muito para o Hash 11, pensando nesse potencial de longo prazo. Agora, um outro motivo que eu acho que ele é muito válido e que eu tenho conversado com muitas pessoas que acabaram optando por começar por ele, ao invés de ir de direto, né, para o mundo cripto, é justamente a possibilidade de você começar com pouca grana, em torno ali de 50, 100 reais, né, dependendo do ETF que você vai acabar escolhendo de criptomoedas, de criptoativos, mas a possibilidade de você já começar diversificado, né? Por quê? Quando você compra, por exemplo, um Hash 11, como vocês podem ver, essa é a composição do índice que ele acaba seguindo. Então você tem aí mais de 62% de Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Chainlink, enfim, tem várias moedas dentro dessa carteira, então você já começa de maneira diversificada. E um outro ponto muito relevante é que esses ETFs, eles têm sido sim a porta de entrada para quem quer colocar o pezinho nesse mundo. Por quê? Geralmente as pessoas elas não sabem muito bem por onde começar. Por que corretora começar? Não sei se eu vou ter estômago para aguentar toda a volatilidade desse mercado. Então elas acabam muitas vezes testando através desses ETFs, no caso do Hash 11, para saber se elas realmente vão aguentar essa volatilidade, se elas botam fé realmente nesse negócio, para continuar então avançando nos estudos e aí quem sabe depois investir diretamente nas criptomoedas. Eu acho que o mesmo acontece até mesmo com a questão do IVVB11. Muitas pessoas começam por ele pensando, olha, quero colocar um pezinho no mercado norte-americano, né, para tentar entender mais ou menos como funciona, entender como que é o impacto, né, cambial de um investimento dentro da minha carteira, e aí depois eles vão avançando no estudo e descobrem que é muito fácil você investir diretamente lá fora ou investir em criptos através de uma exchange, de uma corretora, e aí depois eles acabam fazendo então esses próximos passos. Então eu acho que esses ETFs, sim, eles são muito válidos para essas questões, geralmente pode ser uma boa porta de entrada. Quando a gente fala para quem pensa somente em investimento e não nos ativos em si, como uma forma de proteção de jurisdição ou até mesmo de ter algo descentralizado, para quem pensa somente como investimento, então sim, pode ser uma boa pedida, né? Mas agora eu quero saber de vocês. Vocês começaram investindo pelos ETFs e migraram para outros investimentos depois? Ou vocês investem nesses ETFs e pretendem ficar assim porque vocês realmente estão olhando para a parte de investimento, de retorno? Então dessa maneira tá bom para vocês? Escreva aqui nos comentários que eu quero saber. Não esqueçam, gente, aqui eu falei muito do Hash 11 porque ele acabou superando, né, o número de cotistas quando a gente fala da questão do BOVA11, mas aqui no relatório que a Levante deixou para vocês tem vários outros ETFs, inclusive de algumas outras moedas específicas que podem ser avaliados e que eles trazem todas as informações para vocês, beleza? Bom, um beijo no coração de vocês e eu vejo vocês então no próximo vídeo.